Nem todo homem, mas sempre um homem. Vamos entender esse caso aqui? Se a gente for analisar os últimos comportamentos desse homem, ele não tinha inicialmente a intenção de tirar a vida dos filhos. Tanto é que ele chegou a postar no seu Instagram uma publicação se declarando para os filhos. Isso mostra que ele pretendia apenas fazer com a própria vida e não com os filhos. Só porque o egoísmo, a dor de saber que mesmo tirando a própria vida, a mulher seguiria a vida dela, não se dando por satisfeito, ele achou melhor tirar a vida dos filhos para se vingar, pois então mataria ela em vida. E ela só não morreu porque não estava nessa cidade. Porque se ela tivesse, teria sido ela. Gente, a gente está diante de casos extremos. A mulher, ela não representa perigo para um homem, mas um homem passou a representar perigo para a mulher. Isso não é um discurso feminista, tá? Muito pelo contrário, porque eu sou contra e abomino ideologias que são extremistas, como o feminismo e o Red Pill. O Red Pill influencia homens a atacarem e odiarem mulheres. O feminismo ensina mulheres a odiarem homens. Ambos têm as suas verdades, mas também têm o seu extremismo, e é isso que adoece as pessoas. A gente está diante de uma geração de homens fracos, e não em força física, mas mental e emocional. O homem, por natureza, já tem em si uma fera que precisa ser controlada, uma fera que deve ser utilizada para proteger, mas não para violentar. Só porque homens que não buscam o domínio próprio, a inteligência emocional, para que então domine as suas emoções e seja senhor de si mesmo, ele se torna vulnerável quando isso acontece. Então, mulheres, se cuidem, porque na verdade vocês já não estão mais seguras em lugar nenhum. Isso é preocupante, isso é triste, mas é a realidade. Mulheres que não podem simplesmente ter mais nenhuma conversa, porque o homem já se vê no direito de atacá-la. Ah, mas foi porque ela traiu ele, se ela não tivesse traído, isso não teria acontecido. Isso não foi culpa da mulher, gente. Essa mulher não tem culpa de nada. Ela foi errada? Foi. Mas independente do que ela fez, isso não dá o direito dele ter feito o que fez. Ela não deve ser condenada pela loucura de um homem. Inclusive, segundo informações, eles já estavam até separados. Mas ele não queria lidar com o término do casamento. Isso aqui não é culpa da mulher, porque sempre quando algo acontece, é porque a mulher, se a mulher não tivesse feito isso, ou se a mulher tivesse feito isso, sempre é culpa da mulher. Mas ninguém quer culpar a loucura do homem. Ninguém quer culpar o homem que é louco, que é doente, que é fraco mental e emocional a ponto de cometer loucuras como essas. Desde quando a gente normalizou mulher ser culpada por loucuras de homens doentes? Independente do que essa mulher fez, ela não tem culpa nessa loucura. O único e verdadeiro culpado dessa história toda foi quem cometeu essa loucura. E não se dando por satisfeito, ainda cometeu tal loucura com os próprios filhos, sem pedir permissão. Ele não tinha esse direito. E vocês também não têm o direito de condenar uma mulher que não teve culpa da loucura desse homem. Mulher não tem culpa de ser violentada. Mulher não tem culpa de ser assassinada. Mulher não tem culpa de loucuras de homens. Os únicos culpados são eles mesmos por não saberem se controlar. Agora uma comparação. Por que mulheres conseguem lidar com perdas, com traições, com rejeição, com a dor de términos e os homens não? Porque a mulher, ela tem uma tendência muito maior de se desenvolver emocionalmente, de buscar pelo seu desenvolvimento pessoal. Ela busca autoconhecimento, inteligência emocional, ela busca o seu desenvolvimento pessoal. Enquanto o homem acha que isso é chacota, enquanto o homem acha que isso não é necessário. Mas é nessas horas que a gente vê o quanto é necessário uma pessoa com desenvolvimento pessoal. Uma pessoa que desenvolveu habilidades como inteligência emocional, para lidar com as próprias emoções, para lidar com a dor. Mulheres são fortes nesse ponto porque elas buscam conhecimento para isso, enquanto os homens debocham, enquanto os homens acham isso banal, mas na verdade é necessário, e justamente para evitar esse tipo de situação, esse tipo de loucura,